Irmãos e irmãs, paz e bem. No programa de hoje, Católicos em Missão, nós vamos refletir sobre o sacramento da confissão, ou sacramento da penitência e reconciliação, ou sacramento do perdão dos pecados. Esses nomes, todos eles se referem ao mais conhecido como sacramento mesmo da confissão, ou confissão. Nós percebemos hoje que há uma grande procura por milagres, por eventos extraordinários. E o perdão, ele acabou ficando para um segundo plano. Mas, irmãos e irmãs, o perdão dos pecados, o perdão de Deus, é a maior cura, é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano, na vida da pessoa que cai, que erra, que é frágil, que é propensa a tantos males. Porque o perdão de Deus, ele é um abraço amoroso. O perdão de Deus em nós é a acolhida amorosa daquele que nos quer para sempre perto de si. E é por isso que nós queremos refletir sobre esse maior milagre, ou essa maior cura, a maior cura que o ser humano pode receber de Deus, que é o perdão dos pecados. Em que consiste o sacramento da confissão? O sacramento da confissão consiste no perdão de Deus que é dado ao ser humano. O ser humano que erra, que peca, que cai, que é frágil, que é propenso ao mal. E esse perdão ele é alcançado mediante o ser humano também que procura reconciliar-se com Deus. Todavia, essa reconciliação só é possível porque Deus primeiro quis encontrar-se com o ser humano. É como se disséssemos assim: eu só posso encontrar Deus porque Deus primeiro quis ser encontrado por mim. E essa é a realidade também do perdão. E a maior imagem, a melhor imagem de acolhida e de perdão que nós encontramos é na parábola também do filho pródigo, né? que nós lembramos que o filho saiu, ficou numa situação tão degradante, pior do que os porcos, mas quando foi encontrar-se com o pai acolheu, o pai restituiu a dignidade daquele filho. Não somente o tratou como empregado, como uma pessoa que cometeu delitos ou que fugiu e extraviou os bens do pai, mas devolveu a dignidade de filho do Pai. E certamente é essa dignidade que todos nós recebemos quando procuramos o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Quem instituiu esse sacramento? O próprio Cristo. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23, nós encontramos as seguintes palavras de Jesus: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Estas palavras de Jesus se dirigem aos apóstolos que estavam reunidos antes de Jesus subir aos céus, ascender aos céus. E foi realmente um dom e um próprio mandato do Cristo para que os apóstolos, ministros, fossem ministros também da reconciliação. Mas você deve estar se perguntando: por que se confessar, por que contar os meus pecados para um outro ser humano? Para alguém que erra, que peca, que é frágil como eu? Pois somente Deus perdoa os pecados. E realmente, quem pode perdoar os pecados somente é Deus. Todavia, se levarmos por essa lógica de que somente Deus perdoa os pecados, nós podemos chegar ao ponto de que nós não precisamos do ser humano para absolutamente nada, porque só Deus basta. Mas o fato é que a nossa vida, que é querida por Deus, ela não é individualista, ela de forma alguma exclui a graça de Deus que também perpassa pelo ser humano que é criado à sua imagem e semelhança. E nós sabemos também que em relação ao pecado, em relação à confissão dos pecados, somente aquela relação direta entre o ser humano e Deus, que é possível também, é claro, e é justo você fazer isso, você procurar pedir perdão a Deus, diretamente a Deus, mas nós sabemos que essa relação direta muitas vezes pode ser uma tentativa de burlar o real arrependimento da pessoa. À medida que ela, refletindo, ela não se sente capaz, ou ela de fato não está realmente arrependida ao ponto de manifestar o seu pecado, o seu arrependimento para uma outra pessoa. A outra pessoa, ela não é a pessoa que o padre e o bispo não são aqueles que vão perdoar os seus pecados, é Deus. Mas eles são aqueles
que ouvem os seus pecados e que são canais da graça do Senhor. Isso burla certamente muitas tentativas de maquiar ou minimizar a imagem do pecado. Isso burla muitas vezes a nossa tentativa de fuga, de achar que a nossa relação com Deus direta é suficiente. Percebemos que são ministros e o mandato do Senhor está aqui. Eles são ministros também da reconciliação, os padres e os ministros. Muito bem. Então, irmãos e irmãs, o pecado, então, ele constitui a raiz do mal no ser humano e na sociedade. O pecado destrói as relações. O pecado, ele destrói a perspectiva de vida do ser humano. O pecado, ele destrói a paz e o projeto de amor que Deus tem para a humanidade. Se o ser humano não buscar a reconciliação, reconhecer que peca, que erra, que faz o mal, mas que quer mudar, nós não podemos, então, conseguir uma sociedade nova, um mundo novo, um gênero humano diferente. É por isso que o perdão de Deus é a maior cura que pode acontecer na vida do ser humano. Porque é o próprio Deus que dá nova possibilidade do ser humano ter uma vida diferente, uma vida nova. Uma vida nova que procuramos já viver aqui, aquela que vamos viver certamente no reino do céu junto de Deus. Como nos prepararmos melhor para o sacramento da confissão? Certamente pelo exame de consciência. Esse exame consiste em você analisar a sua vida, em você analisar os fatos, aquilo que você percebe que transgride o amor de Deus na sua vida, aquilo que transgride a paz, aquilo que transgride o bom entendimento entre irmãos, entre a igreja, entre a comunidade, com você mesmo. Mediante esse exame de consciência, você vai em busca da confissão com o pecado, dizendo o pecado para o padre e ele dando a absolvição. Como disse, é Deus quem perdoa os pecados e não o padre. Busquemos então esta cura, busquemos este real milagre que pode acontecer na vida do ser humano. Busquemos o sacramento da confissão. Nós precisamos dele e a porta é uma grande abertura de Deus dessa reconciliação entre Deus e o ser humano. Não deixemos e não minimizemos o fato do pecado existir em nossas vidas. Não minimizemos o fato de que aquilo que nos divide, aquilo que nos separa, aquilo que machuca o ser humano e a sua relação com Deus e com o próximo, pensando que isso é normal. Não é normal. Certamente nós somos frágeis, isso vai acontecer, mas o fato é que o perdão de Deus, o amor de Deus é muito maior que tudo isso. Não deixemos a graça passar. Busquemos isso como a possibilidade de sermos restituídos continuamente da nossa dignidade de filhos de Deus. Restituídos constantemente daquela roupa, daquele anel, da festa que o filho pródigo recebeu ao encontrar o Pai misericordioso, que todos nós recebemos certamente quando buscamos o sacramento da confissão. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua também participação. Até o próximo programa. Fiquem com Deus, paz e bem. Amado irmã, amado irmão, estamos encerrando o nosso programa desta quarta-feira. E nós queremos finalizar de forma cristã, demonstrando a nossa amizade por Jesus. Por isso vamos fazer um momento de oração. Eu peço a você que no seu íntimo pense nos sinais de morte, os males que afetam a sua família, a sua comunidade. Aqueles males que dividem a convivência, aqueles males que você sabe que impedem a sua vivência, o seu testemunho, que impedem a sua felicidade, que impedem o seu bem-estar. Esses males certamente não fazem parte do projeto de Deus. De forma especial, pedimos a Deus que livre a nossa juventude dos males das drogas. Mais e mais, a nossa juventude está desfigurada, marcada
pelo sinal da morte causado pela droga, famílias destruídas, casais se separando, filhos perdendo a referência. Rezem comigo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus e que essa bênção se estenda também aos nossos conhecidos, parentes, amigos que precisam das nossas orações. Desça sobre nós, pela intercessão da Sempre Virgem Maria, nossa Mãe, e de São Francisco de Assis, a bênção do Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira com as bênçãos do Senhor. Paz e bem. Corre